Basicamente, quase todos os países do mundo possuem forças armadas para defender sua soberania, com capacidade de proteger suas fronteiras e sua terra natal de ameaças estrangeiras, mas existem aqueles países que suas forças armadas também se baseiam em garantir e aumentar a sua influência pelo mundo, proteger seus interesses e expandir sua relevância. Normalmente, essa última parte pertence aos países com maiores recursos econômicos, militares bem treinados, tecnologia militar de ponta e equipamentos de última geração, como é o caso da Rússia, da França, da China ou mesmo do Reino Unido. Esses países basicamente transformaram o mundo inteiro em parte de seu território nacional. Seu objetivo é claro: a capacidade de combater qualquer tipo de guerra em qualquer ambiente e em qualquer momento. Mas, propositalmente, estamos esquecendo de um país que eleva tudo isso a um outro nível. Estamos falando dos Estados Unidos da América. A grande maioria das forças militares pelo mundo é em grande parte projetada para responder a ameaças regionais relevantes e, claro, uma possível escalada nos conflitos. Mas as Forças Armadas dos Estados Unidos possuem um grau de flexibilidade e globabilidade incomparável com qualquer outra, o que acarreta em uma série absurda de investimentos e gastos dedicados ao setor militar. Fontes estimam que eles possuem mais de 5.500 ogivas nucleares, algumas delas, inclusive, espalhadas pelo mundo em bases de países aliados. Você já deve ter notado também que em qualquer outro lugar do país eles possuem homenagens militares, referência nos filmes de Hollywood, ou mesmo em esportes profissionais como no futebol americano, em que equipes dedicam celebrações aos militares do passado e do presente em seus jogos, inclusive para ajudar a impulsionar o recrutamento ao nível necessário. O país dedica muito de seus recursos a pesquisas de novas tecnologias focadas em inteligência artificial, guerra cibernética, desenvolvimento de robôs e equipamentos cada vez mais modernos, resultando inclusive para os céus em incríveis obras de engenharia como o mais recente B-21 Raider, o bombardeio invisível para a grande maioria dos radares. O F-35 sendo o caça supersônico mais moderno do mundo e um dos mais letais, uma frota de cerca de 180 caças F-22 Raptor para o domínio aéreo. Para os mares, o maior porta-aviões nuclear do mundo, o USS Gerald Ford, capaz de carregar até 90 aeronaves, entre caças e helicópteros, e uma tripulação de 4.500 militares, possuindo também outros 10 porta-aviões nucleares. Em terra firme, monstros de aço como o moderno tanque M1A2 Abrams, mas cobrir o globo terrestre é nada menos que uma tarefa monumentalmente desafiadora e muito, muito cara. A logística para que as armas e as tecnologias certas estejam nos locais certos requer uma abordagem preditiva e um planejamento proativo. Todo esse poderio e influência global se inicia durante e após a Primeira Guerra Mundial. Várias empresas aeroespaciais iniciantes ganharam contratos modestos com os Estados Unidos, contribuindo para a produção total anual de dezenas ou centenas de unidades de aviões e navios de guerra. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial e, de repente, os Estados Unidos e seus aliados precisaram do maior número possível. Com isso, o governo dos Estados Unidos começou a conceder contratos colossais a qualquer pessoa que pudesse construir uma aeronave. Se considerarmos, por exemplo, que nos 6 anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram apenas 20.000 aeronaves, durante a guerra os fabricantes do país produziram 300.000 unidades. Mas a guerra terminou e isso foi ruim para os fabricantes de aeronaves comerciais, que imediatamente enfrentaram dificuldades. O governo dos Estados Unidos procurou contratos que pudessem ser usados para manter esse novo setor industrial, que teve grande participação na vitória dos aliados. Rapidamente, porém, surgiu um novo conflito, a Guerra Fria. Isso preocupou enormemente a mídia americana, o público e, por fim, o Congresso, pois acreditava-se que o inimigo recém-descoberto poderia erradicar os Estados Unidos. Em resposta, Eisenhower ordenou um aumento imediato da produção de bombardeiros americanos e concordou com uma proposta da Lockheed Martin para desenvolver a aeronave de vigilância de alta altitude U-2, que sobrevoaria a União Soviética sem ser detectada.
pelo menos teoricamente. A história quase idêntica surgiu apenas alguns anos depois com os mísseis que os soviéticos haviam lançado no Sputnik. E os democratas da época usaram o evento para propagar a narrativa de que Eisenhower e seu partido republicano estavam ficando para trás em relação ao desenvolvimento tecnológico soviético. O presidente Eisenhower, em resposta, acelerou ainda mais o desenvolvimento de mísseis nos Estados Unidos. A escalada subsequente da Guerra Fria manteve o setor de defesa vivo e deu início a uma era de crescimento. Mas em seguida a cortina de ferro soviética caiu e acabou a Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, na década de 90, os Estados Unidos se estabeleceram como a única grande potência hegemônica no mundo e rapidamente se expandiram. No momento em que se consolidavam como a maior potência militar e econômica, a China, por exemplo, ainda iniciava seus primeiros passos de crescimento de um país extremamente pobre. Em 2021, o 11 de setembro e as guerras que se seguiram rapidamente fizeram com que os Estados Unidos retornassem à tendência histórica de aumento quase perpétuo dos gastos. E hoje, com essas guerras em grande parte encerradas, a nova justificativa mais popular para os gastos militares é o aumento do poderio militar chinês. É muito claro que a indústria bélica nos Estados Unidos é enorme, mas talvez a melhor evidência para se ter uma dimensão do quanto é o fato de que os gastos militares atuais, ajustados pela inflação, estão se aproximando dos níveis da Segunda Guerra Mundial. Uma das formas que os Estados Unidos se utilizam, mesmo ainda hoje, para o desenvolvimento de sua força militar, é fazendo uso de empresas privadas dedicadas ao setor militar. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman e General Dynamics são só algumas das mais bem-sucedidas nesse ramo. Essas empresas competem entre si para as vendas das melhores armas com o melhor custo-benefício para os Estados Unidos. Todas essas empresas obtêm a maior parte de sua receita de contratos militares dos Estados Unidos ou de seus aliados, o que só acontece com a aprovação do governo dos Estados Unidos. Mas mesmo excluindo a receita de defesa estrangeira, 71% da receita da Lockheed Martin, por exemplo, vem do governo dos Estados Unidos, o que significa cerca de 47,5 bilhões de dólares por ano. Ou seja, a Lockheed Martin recebe mais dinheiro do governo dos Estados Unidos por ano do que a NASA, uma importante agência governamental. Eles recebem mais dinheiro do governo dos Estados Unidos do que a maioria das agências governamentais. Mas, ao contrário das agências, graças a esse negócio, a Lockheed Martin lucra quase $1 bilhão por mês. Essa mesma empresa também é a responsável pelo caça multifunção supersônico furtivo F-35, com custo unitário de aproximadamente $80 milhões. Nos mares, por exemplo, os 10 porta-aviões da classe Nimitz, que basicamente são a joia da coroa da frota dos Estados Unidos, são desenvolvidos e construídos pelo estaleiro Newport News, de propriedade da Northrop Grumman, com custos unitários estimados em $8,5 bilhões. A General Dynamics produz o Main Battle Tank M1A2 Abrams, com custos unitários estimados entre $8 a $10 milhões. A Raytheon produz o trunfo norte-americano de defesa antiaérea, o sistema Patriot, que inclusive a Polônia anunciou recentemente a compra de até 48 lançadores por cerca de $15 bilhões. Mas nem tudo são flores. A dívida pública norte-americana em 2023 bateu recorde e chegou a cerca de $33 trilhões. O país enfrenta um embate sobre gastos federais e seu endividamento. A discussão terminou em um acordo bipartidário que suspende o limite da dívida por 2 anos e corta gastos federais em cerca de $1,5 trilhão ao longo de uma década. Os pacotes de ajuda e financiamento militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia, por exemplo, enfrentam bloqueios por parte do Congresso dos Estados Unidos. O país enfrenta uma onda de imigrações ilegais e o aumento de crimes em grandes cidades, assim como um grande aumento nas tensões no Oriente Médio com a guerra entre Israel e o Hamas e a articulação do Irã. Não menos importante também, o sul do Pacífico enfrenta tensões entre a Coreia do Norte e não podemos esquecer da ameaça iminente da China sobre Taiwan, que já anunciou que a reunificação da ilha é inevitável. Esses são os grandes desafios econômicos e militares enfrentados pela maior potência do globo. Os militares dos Estados Unidos foram a principal força financeira por trás do desenvolvimento de inovações que mudaram o mundo, como a tecnologia nuclear, o GPS e a internet.
e por décadas permanecem quase que imbatíveis no âmbito militar e econômico. Mas por toda a história vemos que impérios sempre se levantam e caem, dando lugar a outro mais dominante. A China se projeta como um dos possíveis candidatos, mas também é claro que ainda há um longo caminho pela frente para finalmente descobrirmos se isso realmente será verdade.